Fala galera, meu nome é Leandro Câmara e esse é mais um vídeo da Logos Church. Essa não é uma igreja que você vai encontrar em placas, em prédios por aí, mas é uma igreja formada por amigos que têm comunhão entre eles e com Jesus Cristo. Nós costumamos nos reunir todas as sextas-feiras para fazermos um devocional e compartilharmos e meditarmos na Palavra de Deus. E isso tem nos feito crescer em conhecimento e no relacionamento com o nosso Senhor Jesus. E nesse vídeo eu quero trazer o tema a teologia da prosperidade. Um tema que gera tanta polêmica porque por muitas vezes a prosperidade é pregada como recompensa. Você faz o bem e recebe o bem. Dá comida a quem tem fome e dá dinheiro ao pobre e espera que Deus te dê muito mais do que aquilo que você já tem. Mas será que a prosperidade tem sido pregada da forma correta? Bom, para começar eu queria te fazer a seguinte pergunta. Você já se sentiu abandonado por Deus? Não sei você, mas eu já. Até o próprio salmista diz no Salmo 22, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Tem um vídeo muito engraçado na internet que mostra de brincadeira a entrevista feita aos lutadores no final de uma luta. E o apresentador começa a entrevistar o lutador perdedor primeiro. E ele diz, o que você acha que faltou na luta para dizer sobre essa derrota? E o lutador responde, eu acho que faltou Deus. E ele começa a reclamar, dizendo que ele sempre dá o dízimo, que ele resolveu esperar, fazendo uma associação ao movimento, eu resolvi esperar, sobre o sexo antes do casamento, e que ele estava esperando dar aquela voadora, que nem ele sabe dar, mas de repente Deus ajuda e ele consegue vencer a luta. E assim ele continua dizendo que Deus devia estar com o adversário, com outras pessoas que na concepção dele são prósperas, como jogadores de futebol, e enfim. E no final do vídeo, o apresentador entrevista o lutador vencedor da luta. E o lutador vencedor começa a responder as perguntas dizendo, bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Poseidon. E acaba o vídeo. A moral dessa história fictícia, que às vezes parece tanto com a nossa vida real, é que o lutador perdedor achava que Deus tinha abandonado ele, enquanto estava abençoando o seu adversário. E no final das contas, o seu adversário nem em Deus acreditava. Lá em Mateus 5, verso 45, a Bíblia diz que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Mas afinal de contas, o que tanto queremos? Seguindo os padrões desse mundo, muitas vezes pedimos a Deus que Ele nos abençoe com toda a sorte de riquezas desse mundo. Bens materiais, carros, casas, muito dinheiro. O que consequentemente é um pedido para vivermos no luxo. Queremos estar no topo do mundo, sermos os melhores, frequentar os lugares mais exclusivos. E nem sempre pedimos diretamente, mas às vezes está implícito em nosso próprio desejo curtirmos os prazeres da carne. O que além da conotação sexual traz uma ideia de satisfação própria, algo que infla o nosso ego. Às vezes, seguindo as tradições familiares e de instituições, pedimos a Deus para que nos abençoe na carreira profissional, no casamento, até mesmo no ministério. Mas o quanto eu mesmo não busco crescer na minha carreira profissional, no meu casamento, no ministério? E às vezes eu até digo, mas o Senhor disse que ia me abençoar, disse que estaria comigo. Às vezes culpamos a Deus porque Ele não cumpriu o que nós mesmos achamos que Ele deveria fazer. Culpamos a Deus por nossas próprias falhas, por permitir que sejamos falhos e não milagrosamente nos tornar perfeitos. Achamos que Deus só ajuda os outros enquanto nos deixa por nossa própria conta. E às vezes até vamos procurar outras pessoas ou outros deuses que nos ajudem. Tem uma parábola na Bíblia que demonstra o que nós devemos fazer quando as coisas não dão certo. A parábola do filho pródigo. Lá em Lucas 15, a Bíblia diz que existia um homem que tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Sem entrar em muitos detalhes da história, o filho mais novo que pegou a sua parte da herança gastou todo o seu dinheiro exatamente com algumas das coisas que citamos nessa mensagem. Luxúria e os prazeres da carne. Quando o dinheiro acabou, ele se viu numa situação tão miserável sozinho que no final das contas, sabe o que ele fez? Ele voltou para a casa do pai.
o que daqui a pouco nós vamos entender que é o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Lá em Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas, eu quase ouvi você falando daí, todas as coisas lhe serão acrescentadas, hein? Existe um conceito em teologia, que é o estudo de Deus, que diz a respeito da inerrância da Bíblia. O que quer dizer que se a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ela não pode ser interpretada como se Jesus fosse os caminhos, ou um dos caminhos, as verdades ou uma das verdades. E a mesma coisa acontece com a vida. Mas a Bíblia é enfática em dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, todos no singular. No texto de Mateus 6, se voltarmos um pouco antes do versículo que acabamos de ler, Jesus está falando sobre as aves do céu, como elas possuem o que comer, e como o lírio do campo que possui o que vestir. E se Deus cuida das aves e das plantas, quanto mais de nós. Aí sim chegamos no versículo 33, onde ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ele está se referindo ao que ele acabou de dizer, que está escrito nos versículos anteriores, sobre a comida e as roupas. Ou seja, Deus não vai nos deixar desamparados ao nos abençoar com esses dois elementos básicos da existência humana. Mas então isso significa que nós devemos viver como João Batista? Usando vestes de pelos de camelo e comendo gafanhotos e mel no deserto? Vamos observar como viviam alguns dos homens de Deus citados na Bíblia. Abraão, Isaac e Jacó, por exemplo, a Bíblia diz que eles sempre possuíram muitas terras e rebanhos. José, do Egito, não havia ninguém maior do que ele em todo o Egito, além do próprio faraó. O rei Davi e o seu filho Salomão, que trouxeram os anos de glória de Israel. Daniel, que virou governante de toda a província da Babilônia. O profeta Isaías, que era conhecido como o príncipe dos profetas, porque ele vivia no palácio com o rei e a nobreza. E tantos outros que eu poderia citar aqui para demonstrar como Deus abençoou grandes homens da Bíblia. Em Salmos 2,8 a palavra diz: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Mas então, se eu não sou rico, significa que Deus não quer me abençoar? Ou que eu estou em pecado? Ou que eu não sou filho de Deus? É aí que muita gente se engana, quando acredita que a prosperidade está somente relacionada às suas finanças, enquanto a prosperidade de Deus quer dizer muito mais do que isso. Em Mateus 25, do versículo 14 ao 30, Jesus conta a parábola dos 10 talentos, onde o Senhor, ao sair de viagem, distribuiu os seus bens aos seus servos. Ao primeiro deu 5 talentos, que é uma forma de medida do dinheiro da época. Ao segundo deu 2 e ao terceiro deu 1. A cada um de acordo com a sua capacidade, e partiu de viagem. A história conta que o que tinha 5 talentos investiu e conseguiu mais 5. O que tinha 2 investiu e conseguiu mais 2. Mas o que tinha apenas 1 ficou com medo. Cavou um buraco no chão e escondeu o talento. Quando o senhor daqueles servos retornou da viagem, foi acertar as contas com eles. O primeiro contou que investiu 5 talentos e conseguiu mais 5. O seu senhor, alegre com os bons resultados do seu servo, disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. O segundo contou que investiu os 2 talentos e conseguiu mais 2. E o seu senhor, também alegre com os bons resultados do seu servo, disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Então o senhor mandou tirar o único talento que o servo tinha recebido e mandou entregar ao que tinha 10. E a história termina com o senhor daqueles servos dizendo: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes.
Mas, Leandro, você acabou de dizer que prosperidade não está somente relacionada às finanças. E agora você vem e conta a parábola dos 10 talentos com os servos que investiram e multiplicaram o dinheiro do seu senhor? Você deve estar louco. Não estou. Porque nos próximos versículos desse mesmo capítulo, Jesus conta outra parábola, dizendo que aqueles que herdarão o reino dos céus são aqueles que deram comida ao que tem fome, os que deram água ao que tem sede, os que deram abrigo ao estrangeiro, os que deram roupas ao necessitado, os que cuidaram dos enfermos e os que visitaram o que estava preso. Deus quer que nós demos o nosso melhor. Se você é rico, então seja o melhor rico, o mais generoso, o mais doador. Se você é pobre, desculpa a expressão da palavra, mas seja o melhor pobre, o mais amigo, o mais empático. Seja o melhor no lugar e com as posses que Deus te deu. Se você é articulado com as palavras, então seja o melhor pregador, o melhor evangelista. Se você é um bom administrador, então seja o melhor tesoureiro da igreja. Seja um empresário e seja generoso, administre da melhor forma as finanças da sua casa. Isso também serve para você que é calmo, manso, humilde, amoroso e tantos outros exemplos que eu poderia dar nessa mensagem. O que quer que você tenha em mãos, dê o seu melhor. Se você já entendeu qual é o seu melhor, não abre espaço para o orgulho que vai te destruir. Em Tiago 1,17 diz: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ou seja, se você tem algo de bom, foi Deus que te deu. Não faça como o servo mau da parábola dos talentos, que escondeu o talento que o seu senhor tinha dado para ele. Mas multiplique o seu talento e saiba que Deus tem muito mais para te dar. Entenda que o que você tem serve para abençoar outros. Irmãos, entenda o que eu quero dizer. Eu, particularmente, acredito que Deus pode te fazer virar um bilionário, para que você tenha acesso a lugares e chegue em pessoas que nunca te ouviriam se você não estivesse no mesmo nível que elas. Obviamente que nesse processo você vai ser abençoado, mas perceba que Deus te colocou sobre o muito, para que outros também possam ter a mesma oportunidade que você, de serem herdeiros da vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. A verdadeira prosperidade vem do Senhor. Às vezes passamos a vida buscando ser ou ter coisas que ainda não temos, enquanto na verdade deveríamos viver o melhor daquilo que Deus já nos deu. Espero que você tenha gostado dessa mensagem, que Deus tenha falado com você e que você viva a verdadeira prosperidade para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e até a próxima.